Boa noite. Ou bom dia, caso você seja do tipo que acha que é uma boa ideia ouvir histórias como essa com luz acesa e café na mão, como se isso fizesse alguma diferença. Porque não faz. Tem sons que entram no corpo, pela pele, não pelo ouvido. E tem lugares que só aceitam gente que não devia estar lá. Como você. Você não foi chamado, mas veio mesmo assim. Chegou num vilarejo que não aparece nos mapas, onde até o vento passa de lado. E onde o único sinal de vida é um bar que só abre à meia-noite, quando Deus já foi dormir e o diabo está de pé, afinando o saxofone. Você ouve falar de dois irmãos, Stack e Smoke. Um carrega no rosto a fé que perdeu. O outro, o tipo de sorriso que faz os cachorros da rua uivarem sem motivo. Eles chegaram com promessa de música. Mas todo mundo por aqui já aprendeu que promessa é só um jeito bonito de anunciar tragédia. Você vai até o clube, claro, porque é curioso, porque se acha diferente, porque ninguém nunca te avisou com força suficiente que tem coisa que é feita para ser esquecida. E quando entrar, vai sentir o ar parado, o calor colado nas costas, o cheiro de cigarro vencido e cachaça barata invadindo até a alma. E vai ouvir aquela música que parece tocar direto no osso, arranhando devagar como unha em madeira podre. Você vai ficar, mesmo querendo ir, porque é assim que começa, com uma música, e termina com alguém enterrado sem nome. E agora, se você ainda estiver aqui, faça o que eles nunca esperam. Deixe um sinal, um comentário. Diga, eu ouvi a música. Confesse o que te faz suar à noite. Compartilhe esse vídeo como se estivesse passando um bilhete debaixo da porta do bar, antes que ela se abra de novo. E se inscreva. Não por minha causa, mas porque talvez isso te impeça de voltar para cá. Talvez. Stack odeia quando você participa. Ele prefere quando você só escuta, calado. Hoje, você escolhe ser plateia ou instrumento. O trem chega atrasado, mas ninguém repara. Aqui tudo chega atrasado. Esperança, justiça e às vezes até o enterro. A cidade não tem nome na placa, só a ferrugem de letras antigas que tentaram avisar alguém, talvez você, a não ficar por perto. O ar é quente, seco e gruda na pele como óleo de fritura. Você está lá, parado na estação, porque claro que está. Sempre tem alguém na estação quando coisa ruim acontece, e você, como sempre, não reconhece o que é coisa ruim até ela sorrir para você. Os dois descem do trem como se pertencessem a outro tempo, mas carregando todos os pecados desse aqui. Fuligem vem primeiro. Alto, paletó bem cortado, andar de quem não deve explicações. Atrás dele, fumaça, mais magro, olhar desconfiado, segurando um saxofone como se fosse um osso arrancado da própria garganta. Eles não falam muito, mas também não precisam. Quando eles aparecem, as conversas da cidade secam no ar, como água de batismo esquecida na tigela. Você sente vontade de olhar para o outro lado, mas não olha, porque é curioso, porque quer saber quem são, porque acha que pode lidar com isso. E, mais importante, porque você ainda não aprendeu a diferença entre estar vivo e só parecer. Os irmãos estão de volta à cidade onde nasceram, só que ninguém recebe eles com um sorriso. Os mais velhos fecham a porta, os mais jovens cochicham. E você, sempre você, tenta puxar conversa. Pergunta se eles precisam de ajuda. Fuligem diz que estão reformando a serraria do avô. Querem fazer dela um clube de blues, para dar alegria para o povo. Palavras bonitas, ditas com voz firme, mas que soam como um anúncio de desastre para quem já viu gente demais morrer tentando dar alegria para esse povo.
Você diz que conhece o lugar e diz que pode mostrar, e é claro que diz. Porque você é aquele tipo de gente que se oferece para guiar, para ajudar, para entrar, nunca para ir embora, nunca para dizer não. A serraria fica perto do pântano, onde a madeira apodrece mais devagar do que a fé das pessoas. Fuligem abre a porta com uma chave que nem devia mais existir. Lá dentro, tudo fede há tempo demais. Fumaça anda em silêncio, tocando os cantos com a ponta dos dedos, como se procurasse por uma ferida na parede. Você olha e pensa, é só um prédio velho. Mas já sentiu. Tem algo ali. Algo que observa sem olhos. Algo que espera. E o mais curioso, você finge que não sentiu. Eles começam a trabalhar. Prego, martelo, tinta. Gente da comunidade começa a ajudar, aos poucos, com cuidado, como quem pisa onde o chão pode ceder. Fuligem e agradece com educação. Fumaça toca umas notas no saxofone e, por alguns segundos, até o sol parece parar para ouvir. Você ajuda também. Claro, você sempre ajuda. Carrega a caixa, varre chão, limpa vidros rachados. E quando Fuligem te oferece uma bebida quente num copo suado, você aceita e bebe, mesmo sem saber o que tem dentro, mesmo sem perguntar. É assim que começa, não com um grito, não com sangue, com gentileza, com um favor. Com você dizendo sim quando claramente devia ter dito não. E se você ainda não percebeu, já é tarde. Você não está assistindo, está dentro. Você foi o primeiro a cumprimentar Fumaça, o primeiro a sorrir para Fuligem, o primeiro a dizer que bom que vocês voltaram. Agora só falta ser o primeiro a assumir. Você disse que ia só mostrar a serraria. Mas ficou. Ficou quando viu o jeito que Fumaça afinava o sax como quem fazia oração. Ficou quando Fuligem te olhou como se já soubesse que você não tinha mais para onde voltar. Ficou porque precisava fazer parte de alguma coisa. E escolheu por pura burrice fazer parte justamente disso. Ninguém te forçou. Você decidiu. Isso é importante. A culpa é sua. O lugar começa a mudar. Martelo atrás de martelo, lata de tinta atrás de lata de esperança. A serraria vira algo novo, ainda que com cheiro de velho. A poeira vira palco. Os trilhos quebrados viram pista de dança. O altar de madeira onde o avô de Fuligem cortava tábuas vira balcão de bebida. E o que antes era silêncio, agora tem música, martelo, gente, ideia. Fuligem chama o lugar de Entre Linhas. Um nome bonito, ambíguo, pretensioso até. Porque é nos espaços entre o que se toca que a alma dança. Ele diz. Você finge que entende. Você sempre finge. Fumaça não fala muito, só toca. Às vezes com o sax, às vezes com o olhar. Você começa a perceber que ele nunca pisca. Ou talvez pisque só quando você vira o rosto. À noite ele ensaia sozinho, e você ouve. Do lado de fora, sentado no caixote velho, suando no escuro, com o som atravessando as paredes e entrando direto na sua nuca. Gente começa a aparecer. Primeiro devagar. Um primo distante, uma vizinha viúva, 2 rapazes que trabalhavam no ferro velho. Todos negros, todos cansados, todos com a mesma cara de quem não acredita mais em nada, mas vai, só por desencargo. Fuligem recebe cada um com aperto de mão firme e sorriso sem dente. Fumaça só observa, sempre no fundo, sempre entre sombras. Você ajuda. Abre a porta, pega a cadeira, esfrega o balcão com um trapo úmido, prepara copos que ninguém te mandou preparar. Fuligem te apresenta como o nosso homem de confiança. E você sorri como um idiota porque nunca ninguém disse isso de você. E quando alguém pergunta por que está ajudando, você responde, porque é histórico. Olha só, você já começou a romantizar a própria desgraça. Lá fora, os brancos observam. Da varanda, da venda, da porta da igreja. Não dizem nada, mas dizem tudo.
Você finge que não nota, porque é mais fácil assim, porque você já escolheu um lado. E se orgulha disso. Que bonito, que heróico. Fuligem fala em fazer uma inauguração grande, uma noite especial, com bebida, música, dança, gente nova. E você se oferece, claro, para cuidar da entrada, só para ajudar. Porque você acha que ainda pode sair, que está no controle, que não vai durar muito, que só está de passagem. Mas já é tarde. A madeira reconhece seu passo, a fumaça gruda na sua roupa, o som entra no seu corpo e se recusa a sair. Você não é plateia. Nunca foi. Você é parte da banda. Só ainda não descobriu o instrumento. O nome dele é Semi, primo dos irmãos, filho de pastor, batizado 3 vezes, 2 na água, 1 no fogo. Cresceu tocando hinos de adoração numa viola simples, daquelas que choram sozinhas, mesmo sem ninguém encostar. Gente boa, coração mole, rosto limpo, sorriso de quem ainda acredita que música pode salvar. E talvez pudesse, se ele não tivesse cruzado com você. Sim, com você. Porque foi você quem apresentou o clube. Foi você quem disse, passa lá, só para ouvir. Foi você quem plantou a ideia de que tocar um blues não era pecado, era libertação. Foi você quem disse, é só música, Semi. E agora tá aí, fingindo que não teve culpa. Ele apareceu na porta do Entre Linhas numa quarta-feira à tarde, com a viola pendurada nas costas e um olhar dividido entre a cruz e o palco. Fuligem sorriu. Fumaça, não. Você, claro, puxou uma cadeira, ofereceu água e já foi logo dizendo que ele devia tocar na inauguração. Porque se é para afundar alguém, você faz questão de jogar a pá. Semi hesita. Olha para o chão. Diz que a igreja não vai entender. Diz que o pai não vai perdoar. Diz que não sabe se é certo. Você responde com aquele discurso que você viu num filme uma vez, que música é divina, que Deus está em todas as notas, que não tem nada de errado em fazer o povo dançar. Tão bonito, tão ensaiado, tão irresponsável. Na noite seguinte, Semi aparece de novo. E dessa vez entra. A viola nos ombros, o medo nos olhos. Ele senta no palco improvisado e dedilha as primeiras cordas. É simples, é bonito, é limpo demais pro lugar. E mesmo assim, funciona. A música dele parece abrir janelas que estavam trancadas há anos. O som sobe e ecoa nas paredes mofadas, como se estivesse esperando por aquilo. Fuligem aplaude. Fumaça aperta os olhos. Você se emociona. E o narrador, eu, já sabe exatamente o que vai acontecer. Mas, como ninguém me escuta, Semi começa a ensaiar com os irmãos. Durante o dia, porque à noite ele ainda finge que dorme cedo. A viola começa a mudar. Fica mais arrastada, mais suja, mais triste. Como se estivesse desaprendendo os hinos e aprendendo outra coisa. Você ouve de longe, com orgulho, como se tivesse feito parte, como se isso fosse mérito. A comunidade começa a cochichar. Dizem que Semi foi visto tocando na porta do clube. Dizem que ele largou o altar para bater palmas para o inferno. A igreja fecha as portas para ele, mas Fuligem abre as do bar com o tapete invisível e um copo na mão. Você tenta consolar. Diz que é só fase, diz que depois tudo volta. Você acredita nisso? Semi para de ir à igreja. A Bíblia some da mochila dele. A roupa começa a mudar. As músicas também. Agora ele canta versos que não rimam. Agora ele toca notas que não têm nome. E ainda assim, você continua dizendo que está tudo bem. Porque você ainda acha que é só um bar, que é só música, que nada ruim acontece por causa de uma viola. Você já ouviu essa história antes, e ainda assim você acha que a sua vai ser diferente. Isso é quase fofo.
Agora Semi ensaia toda tarde. Fuligem diz que ele vai ser o destaque da inauguração. E Fumaça só observa, de canto de olho, sem falar nada. Mas se você prestasse atenção, veria que ele segura o sax com mais força quando Semi toca. Você veria, se não estivesse tão ocupado se achando parte da banda. Você nunca viu tanta gente junta nesse lugar. Nem nos funerais. E olha que funerais costumam atrair multidões aqui. O Entre Linhas ferve. Literalmente. A madeira recém-pintada ainda solta cheiro de solvente, misturado com suor, álcool barato e alguma coisa azeda que você prefere não identificar. A fila dobra a esquina, contorna o barranco e encosta no cemitério, o que talvez devesse ser um sinal. Mas você está ocupado demais ajeitando o colarinho, passando pano no balcão e repetindo para si mesmo que vai dar tudo certo. Porque é isso que você faz. Você insiste que vai dar certo, mesmo quando tudo à sua volta grita o contrário. Lá dentro, o bar está lotado. Os ventiladores giram preguiçosos, como se estivessem ofegantes antes mesmo da primeira música começar. Fuligem anda de um lado para o outro como um maestro sem batuta. Distribui copos, dá risada, abraça gente que fingia não conhecer ele uma semana atrás. Fumaça fica no fundo, encostado na parede, olhos fixos no palco. Ele não toca ainda, só observa, como um cão que sente terremoto antes da terra tremer. Você está na entrada, controlando a porta como prometeu, e falhando miseravelmente. Todo mundo entra, até quem não devia. Você nem pergunta o nome, nem nota os rostos. Só anota mentalmente que tem gente demais, corpo demais, calor demais, fé de menos. E então, Sami sobe ao palco, com a viola, com o terno surrado, com a culpa ainda escondida entre os dedos. Ele não sorri, mas também não foge. Toca a primeira música como se fosse oração. As pessoas param, respeitam ou fingem. O bar inteiro prende a respiração. A voz dele treme nas primeiras frases, mas logo encontra firmeza. Você se arrepia e depois se envergonha de ter se arrepiado. Fuligem se junta a ele com um contrabaixo emprestado. Depois entra Fumaça com o saxofone. Ele sopra a primeira nota como quem abre uma porta com o pé. E pronto. A noite começa. O som não é bonito. É poderoso, cortante, cheio de erro e fúria. E é por isso que funciona. O Entre Linhas pulsa. Gente dança, gente grita, gente bebe sem olhar o que tem no copo. Você também. Porque é mais fácil entrar no ritmo do que fingir que está tudo sob controle. E você nunca teve controle. A gente sabe disso. O chão começa a vibrar com o peso dos pés. A madeira geme, as garrafas suam, os espelhos embaçam. A luz das lamparinas balança como se tivesse medo. E a música não para. Nunca para. Parece tocar com ou sem os músicos. Parece mais antiga que a própria viola de Sami. E ela te suga, te consome, te arrasta junto, até você esquecer que tem nome, que tem casa, que tem escolha. E quando você tenta sair por um segundo só para respirar, descobre que a porta já está longe demais, que o corredor encolheu, que os corpos se apertaram, que o bar engoliu você. Lá no palco, Fuligem sorri. Fumaça, não. Sami fecha os olhos como se estivesse em transe. E talvez esteja. E você, claro, se pergunta se devia ter vindo. Se devia ter ficado. Se devia ter deixado os irmãos reformarem a serraria. Mas é tarde. Você já se ofereceu para ajudar, já passou dias limpando aquele chão,
Já segurou a escada enquanto Fumaça martelava a última viga. Já disse, essa noite vai ser histórica. Pois bem, parabéns. Você estava certo. Você achou que a pior parte da noite já tinha passado. A multidão, o suor, a música que bate como a ressaca antes da bebida. Você achou que o calor era o limite, que a fumaça, o cheiro de couro molhado e bebida fermentada nas tábuas do chão era o pior que podia acontecer. E por isso, mais uma vez, você estava errado. Eles chegam tarde, já depois da meia-noite, quando as lamparinas tremem e a banda começa a repetir os acordes como se estivessem presos num feitiço. 4 figuras, homens altos, pálidos, vestidos como quem confundiu o Mississippi com um funeral europeu. Um deles, o mais velho, o único que sorri, se apresenta como Remick. A voz dele não combina com o corpo. É limpa demais, educada demais, antiga demais. Você está na porta, claro, porque ninguém mais quis ficar ali depois que o calor ultrapassou o aceitável. Você vê eles se aproximando. Eles não suam, não pisam pesado, não tem cheiro de gente. Tem outro cheiro. Frio, doce e metálico, como flor de cemitério molhada com sangue. Remick elogia a música antes mesmo de entrar. Diz que sentiu as notas vibrando no fundo do peito a quase 3 quarteirões. De distância. Você ri, acha que é exagero, acha que é charme. Você está errado. De novo. Ele diz que o grupo dele toca. Menciona canções tradicionais, folclore irlandês, cordas, vozes, violino. Ele fala bonito. E você, claro, quase convida. Mas alguma coisa em você trava. E não porque você é esperto. Você não é. Mas porque fuligem aparece atrás de você com uma expressão que você nunca viu antes. Uma mistura de cansado e aviso. Ele agradece o interesse, diz que o palco está cheio, que a noite está quase no fim, que talvez outra hora. Remick não se ofende, pelo menos não no rosto. Ele sorri de novo, mas dessa vez os dentes parecem mais compridos. Os outros homens não dizem nada, só observam. Olhos muito azuis, ou muito vazios. Um lambe os lábios, outro encosta a mão na parede do entrelinhas como se estivesse tentando sentir alguma coisa do lado de dentro. A madeira estala. Você finge que não ouviu. Remick agradece com um leve aceno de cabeça. Diz que entende, que respeita. Mas você percebe. Eles não vieram por cortesia. Eles vieram por cheiro, por sangue, pela música. Eles não pediram para entrar. Eles testaram. E agora sabem onde é. Eles se afastam devagar, mas não vão embora de verdade. Só somem no escuro como se fossem parte dele, como se estivessem esperando que alguém, tipo você, mude de ideia. Você fica ali parado por um tempo, tentando entender o que acabou de acontecer, tentando racionalizar. Devem ser músicos de fora, turistas, gente esquisita, só isso. Você vai repetindo isso como mantra, mas até sua própria voz soa fina demais. Fuligem diz para trancar a porta. Você obedece. Finge que não viu o jeito que Fumaça largou o saxofone no chão. Finge que não percebeu Sammy tremendo no canto, abraçado à viola como se ela pudesse protegê-lo. Finge que tá tudo bem. Que a noite continua. Que os músicos tocam. Que o clube vive. Mas desde que Remick sorriu, você sabe que o entrelinhas nunca mais vai ser o mesmo. E a próxima pessoa a abrir aquela porta pode muito bem ser... Bom, você.
O calor piora conforme a madrugada se estica. A música começa a repetir os próprios ossos e o público começa a murchar. A bebida acaba primeiro, depois o dinheiro e, por fim, a paciência. Fuligem calcula, cochicha com Sammy, abre a caixa registradora e fecha em seguida. Você vê o gesto, rápido, nervoso. Vê também o olhar de Mary, parada perto do balcão, com os braços cruzados e a testa franzida. Ela está ali desde o começo da noite. Ajuda com os copos, com os trocos, com os bêbados que dormem nos cantos. Mas agora ela observa a fuligem como quem pressente que algo vai quebrar. Ela não diz nada, só anda até a porta. Você percebe, mas não fala. Você só observa, como sempre. Ela atravessa o salão devagar, costurando entre os corpos suados, saindo pela lateral do clube onde a luz não alcança. Lá fora, ainda há vozes. Lá fora, os brancos estranhos ainda não foram embora. Estão parados como se fossem parte da estrada, encostados na cerca. Esperando, como se soubessem que alguém viria. Mary é a primeira. Claro que é. Ela diz depois que foi só para conversar, que o dinheiro do clube estava no fim e que achou que talvez eles pudessem querer gastar. Gente rica, bem vestida, sedenta por música. Fuligem jamais deixaria, mas ela diz que foi só perguntar. Diz que achou que podia ajudar, que estava tentando salvar a noite. Você acredita? Quer acreditar. Porque viu quando ela saiu. E não fez nada. Ela demora 15 minutos, talvez 20. Você perde a noção porque o ar fica mais pesado e o tempo vira um relógio pregado ao chão. Quando ela volta, ninguém a nota de imediato. Só você. E há algo errado. Não nos olhos nem nas roupas. No silêncio. Mary sempre voltava rindo, bufando, dizendo que precisava de um banho. Agora, ela não fala. Ela anda. Lenta, como se estivesse flutuando dentro do próprio corpo. Fuligem a vê. Sorri. Pergunta se ela conseguiu alguma coisa. Ela sorri de volta. Atravessa o salão até ele. Você a segue com um olhar. Vê os dois se encostarem no canto do balcão. Ela sussurra algo no ouvido dele. Ele ri. Você desvia por um segundo para ver Sammy esvaziando copos e tirando gente dormindo de cima das mesas. Quando olha de novo, Fuligem já não está sorrindo. Ele cambaleia, dá um passo para trás, bate na parede, o copo que ele segurava cai e quebra. O som não é alto, ninguém percebe. Você percebe. Vê o sangue escorrendo devagar pela camisa. Vê Mary parada, olhando para o chão, com os olhos úmidos, mas vazios. Ela não corre, só se afasta. Anda entre os corpos como antes, e só quando chega à porta é que alguém grita. Alguém vê fuligem no chão, alguém chama por fumaça, alguém esbarra em você, e você, por fim, acorda. Mas já é tarde. Fumaça empurra quem estiver na frente e chega antes de todo mundo. Se ajoelha, encosta os dedos no pescoço do irmão, fecha os olhos. Não pergunta. Ele sabe. Ele olha ao redor. Procura por Mary. Você aponta. É tarde também. Ela já saiu. Já atravessou a rua. Já virou a esquina. Ninguém sabe para onde. Só você. Porque você viu para onde ela foi antes. E não disse nada. A confusão começa. Gente tentando entender. Gente tentando fugir. Sammy cai de joelhos. Os músicos largam os instrumentos. Um copo voa. Alguém chora. Fumaça não. Fumaça levanta, devagar. Anda até o centro do salão. Sangue nas mãos. Olhos rasos. Ele respira como se estivesse tentando engolir o som inteiro do clube. Depois, caminha até a parede, pega o saxofone e segura com tanta força que os dedos quase atravessam o metal. Você tenta dizer alguma coisa, mas não tem o que dizer. Você ficou na porta. Você viu Mary saindo, você viu ela voltando, você viu tudo. Mas, como sempre,
Você não fez nada. Fuligem está morto. Mary sumiu. O clube por um segundo parece congelar no ar. As luzes tremem, o chão range, o calor se espalha como febre. E você sente, sem que ninguém diga, que alguma coisa entrou com ela. Algo que não deveria estar aqui. Algo que agora está preso do lado de dentro. Com você. E o mais triste é que a noite ainda não acabou. Você acha que é só um surto? Gente morre em bar todo dia. Discussão, faca, ciúmes, cachaça. Você viu fuligem sangrando no chão, viu Mary desaparecer na noite, viu fumaça com os olhos acesos como lâmpadas prestes a estourar. E mesmo assim você continua aí, de pé, segurando um pano e tentando limpar o balcão como se isso fizesse alguma diferença. Spoiler, não faz. O sangue volta, mesmo quando você não vê. O clima no clube muda. O ar, que antes só era quente, agora parece denso, como se fosse feito de fumaça invisível. As pessoas ficam quietas demais, ou agitadas demais. Alguém se levanta e ri alto no meio do salão, sozinho. Outro tropeça e diz que viu uma sombra onde não tinha ninguém. A luz pisca, apaga, volta. O som do sax agora soa como um grito comprimido. Mas você decide ficar. Claro que decide, porque você é o tipo de pessoa que acha que tudo pode ser resolvido se não parecer preocupado. E tá indo muito bem nisso. Sammy tenta tocar, mas erra os acordes. A mão dele treme. A viola desafina. Ele pede desculpa. 2 vezes. A plateia nem liga. Alguns já estão de olhos fechados, balançando a cabeça num ritmo que nem existe mais. Outros olham para o teto, como se esperassem alguma coisa cair. E você, ao invés de ir embora, senta num canto e observa. Sabe o que mais observa? O cara da mesa do fundo que não se mexe há uns 10 minutos. Você olha para ele, ele olha de volta. Você desvia. Corajoso como sempre. Fumaça anda pelo salão como um policial de luto. Silencioso, tenso. O sax pendurado nas costas como se fosse uma arma. Você acha que ele vai tocar. Mas ele não toca. Ele só observa. E toda vez que alguém sai pela porta da frente, ele marca com os olhos. O problema é que nem todos saem. Somem. Literalmente. O primeiro é um rapaz de camisa vermelha que foi ao banheiro. Demorou 5 minutos. Quando alguém foi procurar, encontrou o banheiro vazio. Nem ele, nem a camisa. Só o espelho, todo embaçado, e uma poça estranha no chão que não parecia água. Você ouviu. Fingiu que não era nada. Disse, deve ter ido embora com os amigos. Parabéns, mais uma dedução brilhante. A segunda é uma moça que estava dançando sozinha. Você viu ela rodar 2, 3 vezes. Depois sumiu. Ninguém viu para onde foi. O namorado gritou por ela. Subiu no palco. Chorou. Ninguém ajudou. Você, por exemplo, só ficou sentado, imaginando se deveria procurar também. Mas preferiu esperar. E que bom, né? Esperar é sempre a melhor estratégia quando gente começa a desaparecer. Os músicos param. Alguns tentam sair. As portas estão trancadas. Fuligem trancou antes de morrer. Você sabe disso, mas finge que não. A culpa agora é dele, não sua. Claro. A luz começa a falhar mais. Agora não pisca. Apaga de vez por alguns segundos. E quando volta, sempre falta alguém. E você começa a entender. Mas entender não é o mesmo que fazer algo, e fazer algo nunca foi sua especialidade. Aos poucos, o entre linhas vira outro lugar. O som da madeira muda. O chão parece mais fofo. As paredes parecem respirar. A música que tocava em loop já não está mais ali, mas você ainda ouve. E o mais assustador, você começa a gostar. A terceira pessoa a sumir estava sentada a 2 metros de você. Uma senhora idosa,
lenço na cabeça, copo vazio nas mãos. Você piscou. Ela desapareceu. Ninguém gritou. Ninguém viu. Só você. E você continuou olhando para frente, como se isso fosse normal, porque normalidade para você é o melhor disfarce. E então vem a risada. Uma só. Solta, aberta, longa demais. Você não sabe de onde vem. Ninguém sabe, mas todos fingem que não ouviram, inclusive você. Um homem aparece no meio do salão. Alto, branco, de terno claro. Nunca esteve aqui antes. Ninguém viu entrar. Mas ele está ali. Remick. O líder. O educado. O que agradeceu pela recusa. Agora ele está no meio do bar como se fosse cliente antigo. E você? Você olha. E pensa, talvez ele tenha sido deixado entrar. Claro, claro que foi deixado. Sozinho, sem bater, sem convite. Você sempre inventa uma desculpa, mesmo quando está prestes a ser a próxima. E então, ele fala uma única palavra, mas não para você, para a fumaça. Você não ouve o que foi dito, mas vê o rosto de fumaça endurecer. O sax escorrega da mão dele e cai no chão. Ninguém ousa fazer som. Você prende a respiração. E quando volta a respirar, o clube já está vazio demais. Sammy não está mais no palco. As cadeiras estão viradas. O chão tem marcas que não estavam ali. O bar está escuro. Você está sozinho. E ainda assim, finge que é só mais uma noite ruim. Você podia ter ido embora. Lá no começo, quando viu Mary sair, quando o fuligem caiu, quando a luz apagou, quando o rapaz do banheiro não voltou, quando a senhora sumiu, quando o bar virou um cemitério abafado com música de fundo. Mas não, você ficou. Você sempre fica. Você é o civil comum, que acha que está vivendo uma história de superação. Mas a única coisa que você vai superar é o tempo que ainda resta até ser o próximo. Você está encostado na parede, respirando com dificuldade. O bar inteiro fede a sangue morno e suor apodrecido, e tudo que você consegue pensar é: precisamos fazer alguma coisa. Como se esse pensamento tivesse algum valor agora, como se ele tivesse servido para alguém antes. Você olha em volta e só vê gente gritando, tropeçando, batendo nas paredes como moscas presas em pote de vidro. E nenhuma das ideias que você teve até aqui, ignorar, fingir que vai passar, sorrir educadamente, parece útil agora. Sammy aparece do nada com um pedaço de madeira quebrada e olhos que você não reconhece mais. Ele grita que temos que nos defender. Estacas, ele diz. Eles são como nos livros. Como se todo mundo ali tivesse lido os mesmos livros e como se ter lido fizesse alguma diferença contra criaturas que mordem primeiro e explicam depois. Alguém arranca o cabo de uma vassoura, outro quebra uma perna da cadeira. Você, claro, demora. Olha em volta procurando algo que não exija esforço. Escolhe um abridor de garrafa. Isso diz muito sobre você. Uma mulher do bar aparece com um pote de alho em conserva e começa a esfregar nos braços dos outros como se fosse bênção. O cheiro se mistura ao sangue, ao mofo, à fumaça dos cigarros caídos no chão e ao gosto metálico que já invadiu a boca de todo mundo. Você vê alguém engolindo o alho, como amuleto, como desespero, e pensa em fazer o mesmo, mas engasga só de imaginar. Os vampiros, sim, agora você admite o nome. Não estão todos no mesmo lugar. Eles surgem das sombras como se fossem parte da estrutura, das frestas, das rachaduras. Um deles desce do teto de cabeça para baixo e agarra uma garota pela cintura. Ela grita. O som não é humano. Você hesita. Claro, você sempre hesita. Sammy pula sobre o bicho com a estaca. Ele fura, grita, bate com tudo. Sangue preto explode como tinta grossa e gruda na parede.
A garota está em choque, mas viva. Por enquanto. Você se arrasta até o bar, abre a porta de baixo, derruba garrafas e encontra uma faca de cozinha, pequena, ruim, mas é o que tem. O sujeito ao seu lado usa uma garrafa quebrada. Outro amarrou facas de manteiga num rodo. Fumaça entra pela porta lateral coberto de sangue. Não se sabe se dele ou de alguém, com os saques nas costas e uma estaca na mão. Ele não fala. Ele só aponta. E todo mundo segue. Porque agora ele é a única coisa que parece saber o que está fazendo. Eles tentam barricar as janelas, puxam mesas, empilham cadeiras, arrastam barris. Um homem do fundo grita que viu um deles atravessar a parede, literalmente. E você ri. Rir é tudo que sobrou. Rir e tremer. Uma mulher de vestido azul cospe sangue, mas diz que está bem. Ninguém acredita. Um segundo depois, ela pula na garganta de um rapaz e rasga com os dentes. A alho não ajudou. Ele grita até não ter mais garganta. Você vira o rosto, não aguenta ver, mas aguenta ficar, como sempre. Fumaça joga álcool nas paredes. Um outro sujeito risca fósforos. Não perga. A umidade venceu. Tudo fede a bebida, a madeira úmida, a final de filme ruim. O Entre Linhas virou um campo de guerra improvisado, com instrumentos desafinados como trilha sonora. Alguém tenta rezar, alguém canta um blues. Um rapaz de boné enfia uma estaca na barriga de um vampiro, mas erra o coração. O bicho vira e arranca a orelha dele com os dentes. Você grita, mas de longe. Você sempre grita de longe. Sammy enfia um cabo de vassoura nas costas de uma mulher pálida que subia pelas paredes como um inseto. Ela se dissolve em pó e carne. Alguém grita, funciona! E o clima muda por um segundo. Breve. O suficiente para alguém se levantar com esperança. O suficiente para você achar que talvez sobreviva. Que isso seja superável. Que você vai sair daqui com uma história absurda para contar. Uma cicatriz, um trauma elegante, algo que te torne interessante. Mas aí, uma mão atravessa a parede e te segura pelo tornozelo. Você queita, grita. Alguém te ajuda. Um rapaz com um crucifixo improvisado em palito de picolé. Ele fura o braço da criatura, você se solta. A mão fica no seu tornozelo por alguns segundos, quase quente, quase humana. Depois escorrega. Você corre, escorrega no sangue, levanta, corre de novo. O bar já não tem forma. O chão já não é chão. A música voltou a tocar sozinha. E no meio disso tudo, você se pergunta, do fundo da sua burrice persistente, se ainda dá tempo de sair pela porta dos fundos. Como se ela estivesse ali. Como se ela ainda existisse. Como se as suas pernas ainda fossem suas. Fumaça ergue o sax, como quem levanta um machado, e toca. Sim, ele toca, e o som corta o ar como uma lâmina suja. Você acha que está sonhando, que ninguém toca num momento desses. Mas ele toca, e os outros ouvem, e os vampiros recuam, um pouco. Não por medo, mas por respeito. Pelo som, pela fúria. Pela música que eles conhecem melhor do que você conhece seu nome. E quando o som para, o silêncio volta mais pesado do que nunca. Você está vivo, por enquanto. Mas a pergunta que fica, enquanto alguém sangra no seu colo e outro grita por ajuda, é simples. Por quanto tempo você ainda vai continuar fazendo tudo errado? Você está encostado atrás do balcão, respirando com o que sobrou do seu pulmão direito, segurando um pedaço de madeira que definitivamente não é uma estaca, mas você insiste que talvez funcione porque é isso que você faz. Insiste em talvez, em possibilidade, em sorte, como se alguma dessas coisas ainda existisse aqui dentro. O chão está coberto de corpos, alguns mortos, outros pior, e o bar inteiro pulsa como um ferimento aberto. Você acha que já viu tudo, que agora é só resistir, aguentar mais um pouco, fazer o que for preciso. E aí, ele entra. Fuligem. Mas não fuligem como você conhecia.
Não o homem que organizava os copos por cor e chamava todo mundo de irmão. Esse fuligem é outro. O terno ainda é o mesmo, mas o rosto agora é um mapa de veias vivas. Os olhos brilham com fome, os dentes não pedem permissão e a boca não serve mais para sorrisos. Ele para no meio do salão e por um segundo tudo silencia. Até o som dos saques, que ainda ecoava lá do fundo, se curva. E Fumaça, é claro, o vê. Os dois irmãos se encaram como se tudo o que existisse no mundo estivesse ali entre eles. A infância, a serraria, a música, a primeira garrafa de cachaça, o último abraço do pai. E agora, o fim. Você, nesse momento, podia ter corrido. Podia ter saído pelos fundos, subido no telhado, cavado um buraco no chão com as mãos. Mas não. Você sobe numa cadeira e grita: "Fuligem não faria isso!" Como se frases sentimentais resolvessem monstros. E Fuligem vira, te olha, e por um instante você pensa que ele vai sorrir. Mas o que ele faz é mais íntimo. Ele lembra. Fuligem avança, não em você, ainda não, mas em direção ao centro do bar. Fumaça segura a estaca com as duas mãos, o sax pendurado como cruz nas costas. E você assiste, porque é isso que você faz de melhor, assistir. O primeiro golpe é seco, rápido, madeira contra dente, som de estalo, cheiro de carne rasgada. Mas Fuligem não cai. Ele gira, morde o ombro do irmão, que grita, mas não recua. Eles se empurram, se quebram, se batem, como se tentassem arrancar o tempo um do outro. Ao redor, os sobreviventes lutam. Um homem com uma perna quebrada arrasta um vampiro pelo pescoço até a parede e enfia uma faca de manteiga entre os olhos. Uma mulher usa uma cadeira como escudo e acerta 3 de uma vez antes de cair. Você tenta ajudar, claro. Você pega uma garrafa, quebra na quina e se prepara para ser herói. Mas escorrega em sangue. Bate a cabeça. Desmaia por 5 segundos. Acorda e mente para si mesmo que desmaiou de propósito, como tática. Que bonito. Fuligem empurra a Fumaça contra a parede. Segura o rosto dele. Não com raiva, com saudade. Fumaça respira fundo. A estaca pronta. Mas ele hesita. Claro que hesita, porque apesar de tudo, é o irmão. E Fuligem, mesmo com os olhos ardendo como carvão, não ataca. Ele apenas para. Como se ainda houvesse ali, entre os ossos e o sangue, algo que lembrasse quem ele foi. Você grita para a Fumaça terminar, para matar logo, porque agora, convenientemente, você quer ação. Mas Fumaça baixa a mão, e você resmunga como se soubesse o que faria no lugar dele. Spoiler, você não faria nada. Nunca fez. A luz começa a mudar, devagar, como se o sol estivesse com medo de chegar. Mas ele vem. Um risco pálido na fresta da janela quebrada. E com ele, o ar muda. Os vampiros recuam, não com desespero, com dignidade, como artistas que sabem que a última cena acabou. Eles se desfazem, alguns em pó, outros em fumaça. Um se dissolve quando ainda crava os dentes em alguém, outro se arrasta até a porta e se evapora no batente. E Fuligem olha para o irmão, para o bar, para você. E então ele simplesmente vira de costas e caminha até a parede mais próxima. Encosta a testa na madeira, fecha os olhos e começa a desaparecer devagar, como um som que vai embora com o vento. Você desaba, literalmente. O joelho cede, o corpo cai. O cheiro do bar agora é só de silêncio e carne. Fumaça caminha até você, sangue por todo lado. Você sorri para ele. Ele não sorri de volta. Lá fora, o dia nasce, tímido, confuso, como se também não soubesse se deveria estar aqui. E você, vivo, sujo, tremendo, sente no fundo do estômago que escapou, que sobreviveu, que venceu. Mas aí o narrador te lembra. Você não venceu. Você só não morreu ainda. Você achou que tinha acabado. Você olhou os corpos no chão, as manchas nas paredes, o sangue seco colado na sola do seu sapato e pensou: acabou. Que bonito, que otimista. Você se permitiu respirar como quem sobreviveu a um terremoto.
Você até pensou, por um segundo patético, que talvez fosse abrir a porta do bar e ver a cidade intacta, como se a noite passada tivesse sido só uma febre. E então você ouviu um motor. Não um, vários. Caminhonetes, velhas, pesadas, com pneus que rangem como ameaça. E aí você se encolheu atrás de uma pilha de cadeiras, como se o que estivesse para chegar fosse pior do que o que já entrou pela porta na noite anterior. E sabe o que é pior? Você estava certo. Eles descem dos carros com a calma de quem já matou antes. Botas sujas, camisas claras, rifles nas costas. São homens velhos, mas não frágeis. Alguns carregam tochas, outros bandeiras dobradas. O da frente tem um rosto que você reconhece. É o homem que vendeu o galpão para os irmãos. O ex-dono, o ex-líder. O tipo de ex que nunca deixa de ser. Ele cospe no chão antes de falar. E quando fala, é como se estivesse lendo uma sentença. Vocês desenterraram coisa que devia ter continuado podre. Você não entende. Claro que não. Você nunca entende nada até que seja tarde. Mas Fumaça entende. Ele já está em pé, encostado no palco, com um pano amarrado no braço e um rifle improvisado preso nas costas. Ele escuta em silêncio enquanto o velho conta que aquele galpão foi usado anos atrás para outra coisa. Que ali, bem onde hoje o Entrelinhas levanta o palco, já houve enforcamento, tortura, promessas feitas com sangue e fogo, que a música nunca foi permitida ali, não por gosto, mas por medo. Porque os gritos antigos ainda ecoam e as paredes ainda sabem o que viram, e que Fuligem, ao comprar o lugar, violou um pacto feito por monstros de carne que agora se chamam de arrependidos. Homens que trocaram um capuz por ovelhas, mas esqueceram de esconder os dentes. Você podia ter fingido nesse momento. Tinha uma janela aberta nos fundos. Mas não. Você ficou. Você quis ouvir. Você sempre quer ouvir até o fim, como se a verdade fosse menos perigosa do que o silêncio. Fumaça diz que já sabia. Que soube desde o primeiro prego. Que as paredes falavam de noite. Que a madeira chorava. Que ele nunca quis palco. Queria altar. Que a música era exorcismo. E que agora, se é para morrer, morre tocando. O primeiro tiro atravessa uma das janelas. O vidro explode. Você se joga no chão, claro. De novo, deitado como sempre. E então, começa. Fumaça puxa o gatilho. Um dos ex-membros da clã cai para trás com um buraco entre os olhos. Gritos, mais tiros. Você vê o velho correndo para o lado gritando ordens como se ainda liderasse um culto. Você tenta gancalhar até a cozinha, derruba um balde, se corta no vidro, sangra. Parabéns! Os sobreviventes pegam o que sobrou das armas improvisadas. Um rapaz com o braço quebrado usa um bastão. Uma mulher com o rosto ensanguentado joga um coquetel molotov que não acende. Fumaça se move como quem dança com a morte. Atira, recarrega, se esconde. Os velhos são muitos, mas lentos, arrogantes. Ainda acreditam que o medo faz as pessoas abaixarem a cabeça. Fumaça mostra que não. Ele pula do palco com uma bomba caseira na mão. Joga pela janela. A explosão sacode o lateral do clube. 2 caminhonetes voam. Gritos. Fumaça ri pela primeira vez em horas. Você vê o sorriso. Vê também o tiro atravessar o ombro dele. Ele cai. Não grita. Aperta os dentes e levanta como se a dor fosse um detalhe. Você corre até ele. Finalmente faz alguma coisa. Se arrasta. Arranca o pano sujo do seu bolso e pressiona o ferimento. Ele te olha. Você espera um agradecimento. O que recebe é uma pergunta. Por que você ainda está aqui? Você não responde. Lá fora, o sol sobe com mais força. Um dos homens corre e começa a gritar, mas dessa vez não por ódio, por medo. Ele aponta para a própria pele, diz que está queimando. O sol bate nos rostos pálidos como se tivesse sede, e eles começam a se desfazer, como poeira branca sendo soprada para longe. O velho é o último. Ele tenta rezar, a boca seca, o corpo treme, os olhos imploram, e Fumaça assiste, em silêncio, sem pressa. O bar está em ruínas, mas de pé. O palco ainda respira. Fumaça se senta, sangrando, mas vivo. Você respira. Você ainda está aqui. Lá fora os galhos balançam com o vento que finalmente chegou. Você ouve passos na estrada, gente vindo de longe, o barulho de rodas na terra batida, o som de um trem ao fundo. Você olha pela janela. E lá estão eles. 2 homens. Um deles com uma viola nas costas, o outro com um saxofone.
caminhando em direção à cidade, como se tivessem sido chamados. E você? Você se levanta, esfrega o rosto, vai até a porta e sorri. Porque, aparentemente, você ainda não aprendeu nada. Boa noite. Ou bom dia, caso você seja do tipo que acha que é uma boa ideia ouvir histórias como essa com luz acesa e café na mão, como se isso fizesse alguma diferença. Porque não faz. Tem sons que entram no corpo, pela pele, não pelo ouvido. E tem lugares que só aceitam gente que não devia estar lá. Como você. Você não foi chamado, mas veio mesmo assim. Chegou num vilarejo que não aparece nos mapas, onde até o vento passa de lado. E onde o único sinal de vida é um bar que só abre à meia-noite, quando Deus já foi dormir e o diabo está de pé, afinando o saxofone. Você ouve falar de dois irmãos, Stack e Smoke. Um carrega no rosto a fé que perdeu. O outro, o tipo de sorriso que faz os cachorros da rua uivarem sem motivo. Eles chegaram com promessa de música. Mas todo mundo por aqui já aprendeu que promessa é só um jeito bonito de anunciar tragédia. Você vai até o clube, claro, porque é curioso, porque se acha diferente, porque ninguém nunca te avisou com força suficiente que tem coisa que é feita para ser esquecida. E quando entrar, vai sentir o ar parado, o calor colado nas costas, o cheiro de cigarro vencido e cachaça barata invadindo até a alma. E vai ouvir aquela música que parece tocar direto no osso, arranhando devagar como unha em madeira podre. Você vai ficar, mesmo querendo ir, porque é assim que começa, com uma música, e termina com alguém enterrado sem nome. E agora, se você ainda estiver aqui, faça o que eles nunca esperam. Deixe um sinal, um comentário. Diga, eu ouvi a música. Confesse o que te faz suar à noite. Compartilhe esse vídeo como se estivesse passando um bilhete debaixo da porta do bar, antes que ela se abra de novo. E se inscreva. Não por minha causa, mas porque talvez isso te impeça de voltar para cá. Talvez. Stack odeia quando você participa. Ele prefere quando você só escuta, calado. Hoje, você escolhe ser plateia ou instrumento. O trem chega atrasado, mas ninguém repara. Aqui tudo chega atrasado. Esperança, justiça e às vezes até o enterro. A cidade não tem nome na placa, só a ferrugem de letras antigas que tentaram avisar alguém, talvez você, a não ficar por perto. O ar é quente, seco e gruda na pele como óleo de fritura. Você está lá, parado na estação, porque claro que está. Sempre tem alguém na estação quando coisa ruim acontece, e você, como sempre, não reconhece o que é coisa ruim até ela sorrir para você. Os dois descem do trem como se pertencessem a outro tempo, mas carregando todos os pecados desse aqui. Fuligem vem primeiro. Alto, paletó bem cortado, andar de quem não deve explicações. Atrás dele, Fumaça, mais magro, olhar desconfiado, segurando um saxofone como se fosse um osso arrancado da própria garganta. Eles não falam muito, mas também não precisam. Quando eles aparecem, as conversas da cidade secam no ar, como água de batismo esquecida na tigela. Você sente vontade de olhar para o outro lado, mas não olha, porque é curioso, porque quer saber quem são, porque acha que pode lidar com isso. E, mais importante, porque você ainda não aprendeu a diferença entre estar vivo e só parecer. Os irmãos estão de volta à cidade onde nasceram, só que ninguém recebe eles com um sorriso. Os mais velhos fecham a porta, os mais jovens cochicham. E você, sempre você, tenta puxar conversa. Pergunta se eles precisam de ajuda. Fuligem diz que estão reformando a serraria do avô,
Querem fazer dela um clube de blues, para dar alegria para o povo. Palavras bonitas, ditas com voz firme, mas que soam como um anúncio de desastre para quem já viu gente demais morrer tentando dar alegria para esse povo. Você diz que conhece o lugar e diz que pode mostrar, e é claro que diz, porque você é aquele tipo de gente que se oferece para guiar, para ajudar, para entrar, nunca para ir embora, nunca para dizer não. A serraria fica perto do pântano, onde a madeira apodrece mais devagar do que a fé das pessoas. Fuligem abre a porta com uma chave que nem devia mais existir. Lá dentro, tudo fede há tempo demais. Fumaça anda em silêncio, tocando os cantos com a ponta dos dedos, como se procurasse por uma ferida na parede. Você olha e pensa, é só um prédio velho. Mas já sentiu. Tem algo ali. Algo que observa sem olhos. Algo que espera. E o mais curioso, você finge que não sentiu. Eles começam a trabalhar. Prego, martelo, tinta. Gente da comunidade começa a ajudar, aos poucos, com cuidado, como quem pisa onde o chão pode ceder. Fuligem agradece com educação. Fumaça toca umas notas no saxofone e, por alguns segundos, até o sol parece parar para ouvir. Você ajuda também. Claro, você sempre ajuda. Carrega caixa, varre chão, limpa vidros rachados. E quando Fuligem te oferece uma bebida quente num copo suado, você aceita e bebe, mesmo sem saber o que tem dentro, mesmo sem perguntar. É assim que começa, não com um grito, não com sangue, com gentileza, com um favor. Com você dizendo sim quando claramente devia ter dito não. E se você ainda não percebeu, já é tarde. Você não está assistindo, está dentro. Você foi o primeiro a cumprimentar Fumaça, o primeiro a sorrir para Fuligem, o primeiro a dizer que bom que vocês voltaram. Agora só falta ser o primeiro a assumir. Você disse que ia só mostrar a serraria. Mas ficou. Ficou quando viu o jeito que Fumaça afinava o sax como quem fazia oração. Ficou quando Fuligem te olhou como se já soubesse que você não tinha mais para onde voltar. Ficou porque precisava fazer parte de alguma coisa. E escolheu por pura burrice fazer parte justamente disso. Ninguém te forçou. Você decidiu. Isso é importante. A culpa é sua. O lugar começa a mudar. Martelo atrás de martelo, lata de tinta atrás de lata de esperança. A serraria vira algo novo, ainda que com cheiro de velho. A poeira vira palco. Os trilhos quebrados viram pista de dança. O altar de madeira onde o avô de Fuligem cortava tábuas vira balcão de bebida. E o que antes era silêncio, agora tem música, martelo, gente, ideia. Fuligem chama o lugar de Entre Linhas. Um nome bonito, ambíguo, pretensioso até. Porque é nos espaços entre o que se toca que a alma dança. Ele diz. Você finge que entende. Você sempre finge. Fumaça não fala muito, só toca. Às vezes com o sax, às vezes com o olhar. Você começa a perceber que ele nunca pisca. Ou talvez pisque só quando você vira o rosto. À noite ele ensaia sozinho, e você ouve. Do lado de fora, sentado no caixote velho, suando no escuro, com o som atravessando as paredes e entrando direto na sua nuca. Gente começa a aparecer. Primeiro devagar. Um primo distante, uma vizinha viúva, 2 rapazes que trabalhavam no ferro velho. Todos negros, todos cansados, todos com a mesma cara de quem não acredita mais em nada, mas vai, só por desencargo. Fuligem recebe cada um com aperto de mão firme e sorriso sem dente. Fumaça só observa, sempre no fundo, sempre entre sombras. Você ajuda. Abre a porta, pega a cadeira, esfrega o balcão com um trapo úmido, prepara copos que ninguém te mandou preparar. Fuligem te apresenta como o nosso homem de confiança. E você sorri como um idiota porque nunca ninguém disse isso de você. E quando alguém pergunta por que está ajudando, você responde, porque é histórico.
Olha só, você já começou a romantizar a própria desgraça. Lá fora, os brancos observam. Da varanda, da venda, da porta da igreja. Não dizem nada, mas dizem tudo. Você finge que não nota, porque é mais fácil assim, porque você já escolheu um lado. E se orgulha disso. Que bonito, que heróico. Fuligem fala em fazer uma inauguração grande, uma noite especial, com bebida, música, dança, gente nova. E você se oferece, claro, para cuidar da entrada, só para ajudar. Porque você acha que ainda pode sair, que está no controle, que não vai durar muito, que só está de passagem. Mas já é tarde. A madeira reconhece seu passo, a fumaça gruda na sua roupa, o som entra no seu corpo e se recusa a sair. Você não é plateia. Nunca foi. Você é parte da banda. Só ainda não descobriu o instrumento. O nome dele é Semi, primo dos irmãos, filho de pastor, batizado 3 vezes, 2 na água, 1 no fogo. Cresceu tocando hinos de adoração numa viola simples, daquelas que choram sozinhas, mesmo sem ninguém encostar. Gente boa, coração mole, rosto limpo, sorriso de quem ainda acredita que música pode salvar. E talvez pudesse, se ele não tivesse cruzado com você. Sim, com você. Porque foi você quem apresentou o clube. Foi você quem disse, passa lá, só para ouvir. Foi você quem plantou a ideia de que tocar um blues não era pecado, era libertação. Foi você quem disse, é só música, Semi. E agora tá aí, fingindo que não teve culpa. Ele apareceu na porta do Entre Linhas numa quarta-feira à tarde, com a viola pendurada nas costas e um olhar dividido entre a cruz e o palco. Fuligem sorriu. Fumaça, não. Você, claro, puxou uma cadeira, ofereceu água e já foi logo dizendo que ele devia tocar na inauguração. Porque se é para afundar alguém, você faz questão de jogar a pá. Semi hesita. Olha para o chão. Diz que a igreja não vai entender. Diz que o pai não vai perdoar. Diz que não sabe se é certo. Você responde com aquele discurso que você viu num filme uma vez. Que música é divina, que Deus está em todas as notas, que não tem nada de errado em fazer o povo dançar. Tão bonito, tão ensaiado, tão irresponsável. Na noite seguinte, Semi aparece de novo. E dessa vez entra. A viola nos ombros, o medo nos olhos. Ele senta no palco improvisado e dedilha as primeiras cordas. É simples, é bonito. É limpo demais para o lugar. E mesmo assim, funciona. A música dele parece abrir janelas que estavam trancadas há anos. O som sobe e ecoa nas paredes mofadas, como se estivesse esperando por aquilo. Fuligem aplaude. Fumaça aperta os olhos. Você se emociona. E o narrador, eu, já sabe exatamente o que vai acontecer. Mas como ninguém me escuta, Semi começa a ensaiar com os irmãos. Durante o dia, porque à noite ele ainda finge que dorme cedo. A viola começa a mudar. Fica mais arrastada, mais suja, mais triste. Como se estivesse desaprendendo os hinos e aprendendo outra coisa. Você ouve de longe, com orgulho, como se tivesse feito parte, como se isso fosse mérito. A comunidade começa a cochichar. Dizem que Semi foi visto tocando na porta do clube. Dizem que ele largou o altar para bater palmas para o inferno. A igreja fecha as portas para ele, mas Fuligem abre as do bar com o tapete invisível e um copo na mão. Você tenta consolar. Diz que é só fase, diz que depois tudo volta. Você acredita nisso? Semi para de ir à igreja. A Bíblia some da mochila dele. A roupa começa a mudar. As músicas também. Agora ele canta versos que não rimam. Agora ele toca notas que não têm nome. E ainda assim, você continua dizendo que está tudo bem.
Porque você ainda acha que é só um bar, que é só música, que nada ruim acontece por causa de uma viola. Você já ouviu essa história antes, e ainda assim você acha que a sua vai ser diferente. Isso é quase fofo. Agora Semi ensaia toda tarde. Fuligem diz que ele vai ser o destaque da inauguração. E Fumaça só observa, de canto de olho, sem falar nada. Mas se você prestasse atenção, veria que ele segura o sax com mais força quando Semi toca. Você veria, se não estivesse tão ocupado se achando parte da banda. Você nunca viu tanta gente junta nesse lugar, nem nos funerais. E olha que funerais costumam atrair multidões aqui. O Entre Linhas ferve, literalmente. A madeira recém-pintada ainda solta cheiro de solvente, misturado com suor, álcool barato e alguma coisa azeda que você prefere não identificar. A fila dobra a esquina, contorna o barranco e encosta no cemitério, o que talvez devesse ser um sinal. Mas você está ocupado demais ajeitando o colarinho, passando pano no balcão e repetindo para si mesmo que vai dar tudo certo. Porque é isso que você faz. Você insiste que vai dar certo, mesmo quando tudo à sua volta grita o contrário. Lá dentro, o bar está lotado. Os ventiladores giram preguiçosos, como se estivessem ofegantes antes mesmo da primeira música começar. Fuligem anda de um lado para o outro como um maestro sem batuta. Distribui copos, dá risada, abraça gente que fingia não conhecer ele uma semana atrás. Fumaça fica no fundo, encostado na parede, olhos fixos no palco. Ele não toca ainda, só observa, como um cão que sente terremoto antes da terra tremer. Você está na entrada, controlando a porta como prometeu, e falhando miseravelmente. Todo mundo entra, até quem não devia. Você nem pergunta o nome, nem nota os rostos. Só anota mentalmente que tem gente demais, corpo demais, calor demais, fé de menos. E então, Sami sobe ao palco, com a viola, com o terno surrado, com a culpa ainda escondida entre os dedos. Ele não sorri, mas também não foge. Toca a primeira música como se fosse oração. As pessoas param, respeitam ou fingem. O bar inteiro prende a respiração. A voz dele treme nas primeiras frases, mas logo encontra firmeza. Você se arrepia e depois se envergonha de ter se arrepiado. Fuligem se junta a ele com um contrabaixo emprestado. Depois entra Fumaça com o saxofone. Ele sopra a primeira nota como quem abre uma porta com o pé. E pronto. A noite começa. O som não é bonito. É poderoso, cortante, cheio de erro e fúria. E é por isso que funciona. O Entre Linhas pulsa. Gente dança, gente grita, gente bebe sem olhar o que tem no copo. Você também. Porque é mais fácil entrar no ritmo do que fingir que está tudo sob controle. E você nunca teve controle. A gente sabe disso. O chão começa a vibrar com o peso dos pés. A madeira geme, as garrafas suam, os espelhos embaçam. A luz das lamparinas balança como se tivesse medo. E a música não para. Nunca para. Parece tocar com ou sem os músicos. Parece mais antiga que a própria viola de Sami. E ela te suga, te consome, te arrasta junto, até você esquecer que tem nome, que tem casa, que tem escolha. E quando você tenta sair por um segundo só para respirar, descobre que a porta já está longe demais, que o corredor encolheu, que os corpos se apertaram, que o bar engoliu você. Lá no palco, Fuligem sorri. Fumaça, não. Sami fecha os olhos como se estivesse em transe. E talvez esteja. E você, claro, se pergunta se devia ter vindo.
Se devia ter ficado? Se devia ter deixado os irmãos reformarem a serraria? Mas é tarde. Você já se ofereceu para ajudar? Já passou dias limpando aquele chão? Já segurou a escada enquanto Fumaça martelava a última viga? Já disse, essa noite vai ser histórica. Pois bem, parabéns. Você estava certo. Você achou que a pior parte da noite já tinha passado. A multidão, o suor, a música que bate como a ressaca antes da bebida. Você achou que o calor era o limite, que a fumaça, o cheiro de couro molhado e bebida fermentada nas tábuas do chão era o pior que podia acontecer. E por isso, mais uma vez, você estava errado. Eles chegam tarde, já depois da meia-noite, quando as lamparinas tremem e a banda começa a repetir os acordes como se estivessem presos num feitiço. 4 figuras, homens altos, pálidos, vestidos como quem confundiu o Mississippi com um funeral europeu. Um deles, o mais velho, o único que sorri, se apresenta como Remick. A voz dele não combina com o corpo. É limpa demais, educada demais, antiga demais. Você está na porta, claro, porque ninguém mais quis ficar ali depois que o calor ultrapassou o aceitável. Você vê eles se aproximando. Eles não suam, não pisam pesado, não tem cheiro de gente. Tem outro cheiro, frio, doce e metálico, como flor de cemitério molhada com sangue. Remick elogia a música antes mesmo de entrar. Diz que sentiu as notas vibrando no fundo do peito a quase 3 quarteirões. De distância. Você ri, acha que é exagero, acha que é charme. Você está errado. De novo. Ele diz que o grupo dele toca. Menciona canções tradicionais, folclore irlandês, cordas, vozes, violino. Ele fala bonito. E você, claro, quase convida. Mas alguma coisa em você trava. E não porque você é esperto. Você não é. Mas porque fuligem aparece atrás de você com uma expressão que você nunca viu antes. Uma mistura de cansado e aviso. Ele agradece o interesse, diz que o palco está cheio, que a noite está quase no fim, que talvez outra hora. Remick não se ofende, pelo menos não no rosto. Ele sorri de novo, mas dessa vez os dentes parecem mais compridos. Os outros homens não dizem nada, só observam. Olhos muito azuis, ou muito vazios. Um lambe os lábios, outro encosta a mão na parede do entrelinhas como se estivesse tentando sentir alguma coisa do lado de dentro. A madeira estala. Você finge que não ouviu. Remick agradece com um leve aceno de cabeça. Diz que entende, que respeita. Mas você percebe. Eles não vieram por cortesia. Eles vieram por cheiro, por sangue, pela música. Eles não pediram para entrar. Eles testaram. E agora sabem onde é. Eles se afastam devagar, mas não vão embora de verdade. Só somem no escuro como se fossem parte dele, como se estivessem esperando que alguém, tipo você, mude de ideia. Você fica ali parado por um tempo, tentando entender o que acabou de acontecer, tentando racionalizar. Devem ser músicos de fora, turistas, gente esquisita, só isso. Você vai repetindo isso como mantra, mas até sua própria voz soa fina demais. Fuligem diz para trancar a porta. Você obedece. Finge que não viu o jeito que Fumaça largou o saxofone no chão. Finge que não percebeu Semi tremendo no canto, abraçado à viola como se ela pudesse protegê-lo. Finge que tá tudo bem. Que a noite continua. Que os músicos tocam. Que o clube vive. Mas desde que Remick sorriu, você sabe que o entrelinhas
nunca mais vai ser o mesmo. E a próxima pessoa a abrir aquela porta pode muito bem ser... Bom, você. O calor piora conforme a madrugada se estica. A música começa a repetir os próprios ossos e o público começa a murchar. A bebida acaba primeiro, depois o dinheiro e, por fim, a paciência. Fuligem calcula, cochicha com Sammy, abre a caixa registradora e fecha em seguida. Você vê o gesto, rápido, nervoso. Vê também o olhar de Mary, parada perto do balcão, com os braços cruzados e a testa franzida. Ela está ali desde o começo da noite. Ajuda com os copos, com os trocos, com os bêbados que dormem nos cantos. Mas agora ela observa a fuligem como quem pressente que algo vai quebrar. Ela não diz nada, só anda até a porta. Você percebe, mas não fala. Você só observa, como sempre. Ela atravessa o salão devagar, costurando entre os corpos suados, saindo pela lateral do clube onde a luz não alcança. Lá fora, ainda há vozes. Lá fora, os brancos estranhos ainda não foram embora. Estão parados como se fossem parte da estrada, encostados na cerca. Esperando, como se soubessem que alguém viria. Mary é a primeira. Claro que é. Ela diz depois que foi só para conversar, que o dinheiro do clube estava no fim e que achou que talvez eles pudessem querer gastar. Gente rica, bem vestida, sedenta por música. Fuligem jamais deixaria, mas ela diz que foi só perguntar. Diz que achou que podia ajudar, que estava tentando salvar a noite. Você acredita? Quer acreditar. Porque viu quando ela saiu e não fez nada. Ela demora 15 minutos, talvez 20. Você perde a noção porque o ar fica mais pesado e o tempo vira um relógio pregado ao chão. Quando ela volta, ninguém a nota de imediato. Só você. E há algo errado. Não nos olhos nem nas roupas. No silêncio. Mary sempre voltava rindo, bufando, dizendo que precisava de um banho. Agora, ela não fala. Ela anda, lenta, como se estivesse flutuando dentro do próprio corpo. Fuligem a vê. Sorri. Pergunta se ela conseguiu alguma coisa. Ela sorri de volta. Atravessa o salão até ele. Você a segue com um olhar. Vê os dois se encostarem no canto do balcão. Ela sussurra algo no ouvido dele. Ele ri. Você desvia por um segundo para ver Sammy esvaziando copos e tirando gente dormindo de cima das mesas. Quando olha de novo, Fuligem já não está sorrindo. Ele cambaleia, dá um passo para trás, bate na parede, o copo que ele segurava cai e quebra. O som não é alto, ninguém percebe. Você percebe. Vê o sangue escorrendo devagar pela camisa. Vê Mary parada, olhando para o chão, com os olhos úmidos, mas vazios. Ela não corre, só se afasta. Anda entre os corpos como antes, e só quando chega à porta é que alguém grita. Alguém vê fuligem no chão, alguém chama por fumaça, alguém esbarra em você, e você, por fim, acorda. Mas já é tarde. Fumaça empurra quem estiver na frente e chega antes de todo mundo. Se ajoelha, encosta os dedos no pescoço do irmão, fecha os olhos. Não pergunta. Ele sabe. Ele olha ao redor, procura por Mary. Você aponta. É tarde também. Ela já saiu, já atravessou a rua, já virou a esquina. Ninguém sabe para onde. Só você. Porque você viu para onde ela foi antes e não disse nada. A confusão começa. Gente tentando entender, gente tentando fugir. Sammy cai de joelhos, os músicos largam os instrumentos, um copo voa, alguém chora. Fumaça não. Fumaça levanta, devagar. Anda até o centro do salão. Sangue nas mãos. Olhos rasos. Ele respira como se estivesse tentando engolir o som inteiro do clube. Depois, caminha até a parede, pega o saxofone e segura com tanta força que os dedos quase atravessam o metal.
Você tenta dizer alguma coisa, mas não tem o que dizer. Você ficou na porta. Você viu Mary saindo. Você viu ela voltando. Você viu tudo. Mas, como sempre, você não fez nada. Fuligem está morto. Mary sumiu. O clube por um segundo parece congelar no ar. As luzes tremem, o chão range, o calor se espalha como febre. E você sente, sem que ninguém diga, que alguma coisa entrou com ela. Algo que não deveria estar aqui. Algo que agora está preso do lado de dentro. Com você. E o mais triste é que a noite ainda não acabou. Você acha que é só um surto? Gente morre em bar todo dia. Discussão, faca, ciúmes, cachaça. Você viu fuligem sangrando no chão, viu Mary desaparecer na noite, viu fumaça com os olhos acesos como lâmpadas prestes a estourar. E mesmo assim você continua aí, de pé, segurando um pano e tentando limpar o balcão como se isso fizesse alguma diferença. Spoiler, não faz. O sangue volta, mesmo quando você não vê. O clima no clube muda. O ar, que antes só era quente, agora parece denso, como se fosse feito de fumaça invisível. As pessoas ficam quietas demais, ou agitadas demais. Alguém se levanta e ri alto no meio do salão, sozinho. Outro tropeça e diz que viu uma sombra onde não tinha ninguém. A luz pisca, apaga, volta. O som do sax agora soa como um grito comprimido. Mas você decide ficar. Claro que decide, porque você é o tipo de pessoa que acha que tudo pode ser resolvido se não parecer preocupado. E tá indo muito bem nisso. Sammy tenta tocar, mas erra os acordes. A mão dele treme. A viola desafina. Ele pede desculpa. 2 vezes. A plateia nem liga. Alguns já estão de olhos fechados, balançando a cabeça num ritmo que nem existe mais. Outros olham para o teto, como se esperassem alguma coisa cair. E você, ao invés de ir embora, senta num canto e observa. Sabe o que mais observa? O cara da mesa do fundo que não se mexe há uns 10 minutos. Você olha para ele, ele olha de volta. Você desvia. Corajoso como sempre. Fumaça anda pelo salão como um policial de luto. Silencioso, tenso. O sax pendurado nas costas como se fosse uma arma. Você acha que ele vai tocar. Mas ele não toca. Ele só observa. E toda vez que alguém sai pela porta da frente, ele marca com os olhos. O problema é que nem todos saem. Somem. Literalmente. O primeiro é um rapaz de camisa vermelha que foi ao banheiro. Demorou 5 minutos. Quando alguém foi procurar, encontrou o banheiro vazio. Nem ele, nem a camisa. Só o espelho, todo embaçado, e uma poça estranha no chão que não parecia água. Você ouviu. Fingiu que não era nada. Disse, deve ter ido embora com os amigos. Parabéns, mais uma dedução brilhante. A segunda é uma moça que estava dançando sozinha. Você viu ela rodar 2, 3 vezes. Depois sumiu. Ninguém viu para onde foi. O namorado gritou por ela. Subiu no palco. Chorou. Ninguém ajudou. Você, por exemplo, só ficou sentado, imaginando se deveria procurar também. Mas preferiu esperar. E que bom, né? Esperar é sempre a melhor estratégia quando gente começa a desaparecer. Os músicos param. Alguns tentam sair. As portas estão trancadas. Fuligem trancou antes de morrer. Você sabe disso, mas finge que não. A culpa agora é dele, não sua. Claro. A luz começa a falhar mais. Agora não pisca. Apaga de vez por alguns segundos. E quando volta, sempre falta alguém. E você começa a entender. Mas entender não é o mesmo que fazer algo, e fazer algo nunca foi sua especialidade. Aos poucos, o entre linhas vira outro lugar. O som da madeira muda. O chão parece mais fofo. As paredes parecem respirar. A música que tocava em loop já não está mais ali.
mas você ainda ouve. E o mais assustador, você começa a gostar. A terceira pessoa a sumir estava sentada a 2 metros de você. Uma senhora idosa, lenço na cabeça, copo vazio nas mãos. Você piscou. Ela desapareceu. Ninguém gritou. Ninguém viu. Só você. E você continuou olhando para frente, como se isso fosse normal, porque normalidade para você é o melhor disfarce. E então vem a risada. Uma só. Solta, aberta, longa demais. Você não sabe de onde vem. Ninguém sabe, mas todos fingem que não ouviram. Inclusive você. Um homem aparece no meio do salão. Alto, branco, de terno claro. Nunca esteve aqui antes. Ninguém viu entrar. Mas ele está ali. Remick. O líder. O educado. O que agradeceu pela recusa. Agora ele está no meio do bar como se fosse cliente antigo. E você? Você olha. E pensa, talvez ele tenha sido deixado entrar. Claro, claro que foi deixado. Sozinho, sem bater, sem convite. Você sempre inventa uma desculpa, mesmo quando está prestes a ser a próxima. E então, ele fala uma única palavra, mas não para você, para a fumaça. Você não ouve o que foi dito, mas vê o rosto de fumaça endurecer. O sax escorrega da mão dele e cai no chão. Ninguém ousa fazer som. Você prende a respiração. E quando volta a respirar, o clube já está vazio demais. Sammy não está mais no palco. As cadeiras estão viradas. O chão tem marcas que não estavam ali. O bar está escuro. Você está sozinho. E ainda assim, finge que é só mais uma noite ruim. Você podia ter ido embora. Lá no começo, quando viu Mary sair, quando o fuligem caiu, quando a luz apagou, quando o rapaz do banheiro não voltou, quando a senhora sumiu, quando o bar virou um cemitério abafado com música de fundo. Mas não, você ficou. Você sempre fica. Você é o civil comum, que acha que está vivendo uma história de superação. Mas a única coisa que você vai superar é o tempo que ainda resta até ser o próximo. Você está encostado na parede, respirando com dificuldade. O bar inteiro fede a sangue morno e suor apodrecido, e tudo que você consegue pensar é: precisamos fazer alguma coisa. Como se esse pensamento tivesse algum valor agora, como se ele tivesse servido para alguém antes. Você olha em volta e só vê gente gritando, tropeçando, batendo nas paredes como moscas presas em pote de vidro. E nenhuma das ideias que você teve até aqui, ignorar, fingir que vai passar, sorrir educadamente, parece útil agora. Sammy aparece do nada com um pedaço de madeira quebrada e olhos que você não reconhece mais. Ele grita que temos que nos defender. Estacas, ele diz. Eles são como nos livros. Como se todo mundo ali tivesse lido os mesmos livros e como se ter lido fizesse alguma diferença contra criaturas que mordem primeiro e explicam depois. Alguém arranca o cabo de uma vassoura, outro quebra uma perna da cadeira. Você, claro, demora. Olha em volta procurando algo que não exija esforço. Escolhe um abridor de garrafa. Isso diz muito sobre você. Uma mulher do bar aparece com um pote de alho em conserva e começa a esfregar nos braços dos outros como se fosse bênção. O cheiro se mistura ao sangue, ao mofo, à fumaça dos cigarros caídos no chão e ao gosto metálico que já invadiu a boca de todo mundo. Você vê alguém engolindo o alho, como amuleto, como desespero, e pensa em fazer o mesmo, mas engasga só de imaginar. Os vampiros, sim, agora você admite o nome, não estão todos no mesmo lugar. Eles surgem das sombras como se fossem parte da estrutura, das frestas, das rachaduras. Um deles desce do teto de cabeça para baixo e agarra uma garota pela cintura. Ela grita. O som não é humano. Você hesita.
Claro, você sempre hesita. Semi pula sobre o bicho com a estaca. Ele fura, grita, bate com tudo. Sangue preto explode como tinta grossa e gruda na parede. A garota está em choque, mas viva. Por enquanto. Você se arrasta até o bar, abre a porta de baixo, derruba garrafas e encontra uma faca de cozinha. Pequena, ruim, mas é o que tem. O sujeito ao seu lado usa uma garrafa quebrada. Outro amarrou facas de manteiga num rodo. Fumaça entra pela porta lateral coberto de sangue. Não se sabe se dele ou de alguém, com os saques nas costas e uma estaca na mão. Ele não fala. Ele só aponta. E todo mundo segue. Porque agora ele é a única coisa que parece saber o que está fazendo. Eles tentam barricar as janelas, puxam mesas, empilham cadeiras, arrastam barris. Um homem do fundo grita que viu um deles atravessar a parede, literalmente. E você ri. Rir é tudo que sobrou. Rir e tremer. Uma mulher de vestido azul cospe sangue, mas diz que está bem. Ninguém acredita. Um segundo depois, ela pula na garganta de um rapaz e rasga com os dentes. A alho não ajudou. Ele grita até não ter mais garganta. Você vira o rosto, não aguenta ver, mas aguenta ficar, como sempre. Fumaça joga álcool nas paredes. Um outro sujeito risca fósforos. Não perga. A umidade venceu. Tudo fede a bebida, a madeira úmida, a final de filme ruim. O Entre Linhas virou um campo de guerra improvisado, com instrumentos desafinados como trilha sonora. Alguém tenta rezar, alguém canta um blues. Um rapaz de boné enfia uma estaca na barriga de um vampiro, mas erra o coração. O bicho vira e arranca a orelha dele com os dentes. Você grita, mas de longe. Você sempre grita de longe. Semi enfia um cabo de vassoura nas costas de uma mulher pálida que subia pelas paredes como um inseto. Ela se dissolve em pó e carne. Alguém grita, funciona! E o clima muda por um segundo. Breve. O suficiente para alguém se levantar com esperança. O suficiente para você achar que talvez sobreviva. Que isso seja superável. Que você vai sair daqui com uma história absurda para contar. Uma cicatriz, um trauma elegante, algo que te torne interessante. Mas aí, uma mão atravessa a parede e te segura pelo tornozelo. Você queita, grita. Alguém te ajuda. Um rapaz com um crucifixo improvisado em palito de picolé. Ele fura o braço da criatura, você se solta. A mão fica no seu tornozelo por alguns segundos, quase quente, quase humana. Depois escorrega. Você corre, escorrega no sangue, levanta, corre de novo. O bar já não tem forma. O chão já não é chão. A música voltou a tocar sozinha. E no meio disso tudo, você se pergunta, do fundo da sua burrice persistente, se ainda dá tempo de sair pela porta dos fundos. Como se ela estivesse ali. Como se ela ainda existisse. Como se as suas pernas ainda fossem suas. Fumaça ergue o sax, como quem levanta um machado, e toca. Sim, ele toca, e o som corta o ar como uma lâmina suja. Você acha que está sonhando, que ninguém toca num momento desses. Mas ele toca, e os outros ouvem, e os vampiros recuam, um pouco. Não por medo, mas por respeito. Pelo som, pela fúria. Pela música que eles conhecem melhor do que você conhece seu nome. E quando o som para, o silêncio volta mais pesado do que nunca. Você está vivo, por enquanto. Mas a pergunta que fica, enquanto alguém sangra no seu colo e outro grita por ajuda, é simples. Por quanto tempo você ainda vai continuar fazendo tudo errado? Você está encostado atrás do balcão, respirando com o que sobrou do seu pulmão direito, segurando um pedaço de madeira que definitivamente não é uma estaca, mas você insiste que talvez funcione porque é isso que você faz. Insiste em talvez, em possibilidade, em sorte, como se alguma dessas coisas ainda existisse aqui dentro. O chão está coberto de corpos, alguns mortos, outros pior, e o bar inteiro pulsa como um ferimento aberto.
Você acha que já viu tudo, que agora é só resistir, aguentar mais um pouco, fazer o que for preciso. E aí, ele entra. Fuligem. Mas não Fuligem como você conhecia. Não o homem que organizava os copos por cor e chamava todo mundo de irmão. Esse Fuligem é outro. O terno ainda é o mesmo, mas o rosto agora é um mapa de veias vivas. Os olhos brilham com fome, os dentes não pedem permissão e a boca não serve mais para sorrisos. Ele para no meio do salão e por um segundo tudo silencia. Até o som dos saques, que ainda ecoava lá do fundo, se curva. E Fumaça, é claro, o vê. Os dois irmãos se encaram como se tudo o que existisse no mundo estivesse ali entre eles. A infância, a serraria, a música, a primeira garrafa de cachaça, o último abraço do pai. E agora, o fim. Você, nesse momento, podia ter corrido. Podia ter saído pelos fundos, subido no telhado, cavado um buraco no chão com as mãos. Mas não. Você sobe numa cadeira e grita: Fuligem não faria isso! Como se frases sentimentais resolvessem monstros. E Fuligem vira, te olha, e por um instante você pensa que ele vai sorrir. Mas o que ele faz é mais íntimo. Ele lembra. Fuligem avança, não em você, ainda não, mas em direção ao centro do bar. Fumaça segura a estaca com as duas mãos, o sax pendurado como cruz nas costas. E você assiste, porque é isso que você faz de melhor, assistir. O primeiro golpe é seco, rápido, madeira contra dente, som de estalo, cheiro de carne rasgada. Mas Fuligem não cai. Ele gira, morde o ombro do irmão, que grita, mas não recua. Eles se empurram, se quebram, se batem, como se tentassem arrancar o tempo um do outro. Ao redor, os sobreviventes lutam. Um homem com uma perna quebrada arrasta um vampiro pelo pescoço até a parede e enfia uma faca de manteiga entre os olhos. Uma mulher usa uma cadeira como escudo e acerta 3 de uma vez antes de cair. Você tenta ajudar, claro. Você pega uma garrafa, quebra na quina e se prepara para ser herói. Mas escorrega em sangue, bate a cabeça, desmaia por 5 segundos. Acorda e mente para si mesmo que desmaiou de propósito, como tática. Que bonito. Fuligem empurra a Fumaça contra a parede, segura o rosto dele. Não com raiva, com saudade. Fumaça respira fundo, a estaca pronta. Mas ele hesita. Claro que hesita, porque apesar de tudo, é o irmão. E Fuligem, mesmo com os olhos ardendo como carvão, não ataca. Ele apenas para. Como se ainda houvesse ali, entre os ossos e o sangue, algo que lembrasse quem ele foi. Você grita para a Fumaça terminar, para matar logo, porque agora, convenientemente, você quer ação. Mas Fumaça baixa a mão, e você resmunga como se soubesse o que faria no lugar dele. Spoiler, você não faria nada. Nunca fez. A luz começa a mudar, devagar, como se o sol estivesse com medo de chegar. Mas ele vem. Um risco pálido na fresta da janela quebrada. E com ele, o ar muda. Os vampiros recuam, não com desespero, com dignidade, como artistas que sabem que a última cena acabou. Eles se desfazem, alguns em pó, outros em fumaça. Um se dissolve quando ainda crava os dentes em alguém, outro se arrasta até a porta e se evapora no batente. E Fuligem olha para o irmão, para o bar, para você. E então ele simplesmente vira de costas e caminha até a parede mais próxima. Encosta a testa na madeira, fecha os olhos e começa a desaparecer devagar, como um som que vai embora com o vento. Você desaba, literalmente. O joelho cede, o corpo cai. O cheiro do bar agora é só de silêncio e carne. Fumaça caminha até você, sangue por todo lado. Você sorri para ele. Ele não sorri de volta. Lá fora, o dia nasce, tímido, confuso, como se também não soubesse se deveria estar aqui. E você, vivo, sujo, tremendo, sente no fundo do estômago que escapou, que sobreviveu, que venceu. Mas aí o narrador te lembra. Você não venceu. Você só não morreu ainda. Você achou que tinha acabado. Você olhou os corpos no chão, as manchas nas paredes, o sangue seco colado na sola do seu sapato e pensou: acabou.
Que bonito, que otimista. Você se permitiu respirar como quem sobreviveu a um terremoto. Você até pensou, por um segundo patético, que talvez fosse abrir a porta do bar e ver a cidade intacta, como se a noite passada tivesse sido só uma febre. E então você ouviu um motor. Não um, vários. Caminhonetes, velhas, pesadas, com pneus que rangem como ameaça. E aí você se encolheu atrás de uma pilha de cadeiras, como se o que estivesse para chegar fosse pior do que o que já entrou pela porta na noite anterior. E sabe o que é pior? Você estava certo. Eles descem dos carros com a calma de quem já matou antes. Botas sujas, camisas claras, rifles nas costas. São homens velhos, mas não frágeis. Alguns carregam tochas, outros bandeiras dobradas. O da frente tem um rosto que você reconhece. É o homem que vendeu o galpão para os irmãos. O ex-dono, o ex-líder. O tipo de ex que nunca deixa de ser. Ele cospe no chão antes de falar. E quando fala, é como se estivesse lendo uma sentença. Vocês desenterraram coisa que devia ter continuado podre. Você não entende. Claro que não. Você nunca entende nada até que seja tarde. Mas Fumaça entende. Ele já está em pé, encostado no palco, com um pano amarrado no braço e um rifle improvisado preso nas costas. Ele escuta em silêncio enquanto o velho conta que aquele galpão foi usado anos atrás para outra coisa. Que ali, bem onde hoje o Entrelinhas levanta o palco, já houve enforcamento, tortura, promessas feitas com sangue e fogo, que a música nunca foi permitida ali, não por gosto, mas por medo. Porque os gritos antigos ainda ecoam e as paredes ainda sabem o que viram, e que Fuligem, ao comprar o lugar, violou um pacto feito por monstros de carne que agora se chamam de arrependidos. Homens que trocaram um capuz por ovelhas, mas esqueceram de esconder os dentes. Você podia ter fingido nesse momento. Tinha uma janela aberta nos fundos. Mas não. Você ficou. Você quis ouvir. Você sempre quer ouvir até o fim, como se a verdade fosse menos perigosa do que o silêncio. Fumaça diz que já sabia. Que soube desde o primeiro prego. Que as paredes falavam de noite. Que a madeira chorava. Que ele nunca quis palco. Queria altar. Que a música era exorcismo. E que agora, se é para morrer, morre tocando. O primeiro tiro atravessa uma das janelas. O vidro explode. Você se joga no chão, claro. De novo, deitado como sempre. E então, começa. Fumaça puxa o gatilho. Um dos ex-membros da clã cai para trás com um buraco entre os olhos. Gritos, mais tiros. Você vê o velho correndo para o lado gritando ordens como se ainda liderasse um culto. Você tenta gancalhar até a cozinha, derruba um balde, se corta no vidro, sangra. Parabéns! Os sobreviventes pegam o que sobrou das armas improvisadas. Um rapaz com o braço quebrado usa um bastão. Uma mulher com o rosto ensanguentado joga um coquetel molotov que não acende. Fumaça se move como quem dança com a morte. Atira, recarrega, se esconde. Os velhos são muitos, mas lentos, arrogantes. Ainda acreditam que o medo faz as pessoas abaixarem a cabeça. Fumaça mostra que não. Ele pula do palco com uma bomba caseira na mão. Joga pela janela. A explosão sacode o lateral do clube. 2 caminhonetes voam. Gritos. Fumaça ri pela primeira vez em horas. Você vê o sorriso. Vê também o tiro atravessar o ombro dele. Ele cai. Não grita. Aperta os dentes e levanta como se a dor fosse um detalhe. Você corre até ele. Finalmente faz alguma coisa. Se arrasta. Arranca o pano sujo do seu bolso e pressiona o ferimento. Ele te olha. Você espera um agradecimento. O que recebe é uma pergunta. Por que você ainda está aqui? Você não responde. Lá fora, o sol sobe com mais força. Um dos homens corre e começa a gritar, mas dessa vez não por ódio, por medo. Ele aponta para a própria pele, diz que está queimando. O sol bate nos rostos pálidos como se tivesse sede, e eles começam a se desfazer, como poeira branca sendo soprada para longe. O velho é o último. Ele tenta rezar, a boca seca, o corpo treme, os olhos imploram, e Fumaça assiste, em silêncio, sem pressa. O bar está em ruínas, mas de pé. O palco ainda respira. Fumaça se senta, sangrando, mas vivo. Você respira. Você ainda está aqui. Lá fora os galhos balançam com o vento que finalmente chegou. Você ouve passos na estrada, gente vindo de longe, o barulho de rodas na terra batida, o som de um trem ao fundo. Você olha pela janela. E lá estão eles. 2 homens,
Um deles com uma viola nas costas, o outro com um saxofone. Caminhando em direção à cidade, como se tivessem sido chamados. E você? Você se levanta, esfrega o rosto, vai até a porta e sorri. Porque, aparentemente, você ainda não aprendeu nada.